gente vai falar hoje sobre redimidos da enfermidade. Tá certo? Então eu queria que você desse um sorriso para a pessoa que está do seu lado, faça assim para ela. Mesmo que seja forçado, vai lá. Mexa a boca assim, mexa com a cabeça, acorde, tá certo? E nós vamos precisar usar o cérebro hoje. Amém? Não vai ser, a mensagem que eu vou trazer aqui não vai ser somente algo que você pega pelo espírito. Eu quero que seu raciocínio entenda. Que a sua lógica, eu quero que faça sentido para você, que seja algo razoável para a sua mente. Amém? Então, eu queria começar pelo final. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos saber aqui qual a intenção de Deus a respeito desse contexto sobre a redenção da enfermidade. Apocalipse 22, versículo 1 ao 3, diz assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, estava a árvore da vida. Repita comigo, árvore da vida. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Repita comigo, cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. O que é que a gente pode entender por esse texto? Que a árvore da vida, ela vai ter, né, quando chegar nesse tempo aqui, correlação com a cura. Você entendeu isso também? Diz aqui que a árvore da vida, ela vai servir para a cura dos povos. Outra versão diz para a saúde das nações. E também diz que nunca mais qualquer maldição haverá ali. A gente pode inferir aqui desse texto que talvez a enfermidade ela é a manifestação de uma maldição. Agora a gente volta lá para o começo. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Guarda aí o que você viu até agora e quando nós estivermos nessa parte aqui de Apocalipse, quando chegarmos nesse estado, a árvore da vida vai estar no meio da cidade de Deus e as folhas dela servirão para a saúde das nações. Lá em Gênesis 2:9 diz assim, ó: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aqui. A gente foi lá para o final da Bíblia, lá para o final da história, estava falando sobre a árvore da vida, que ela tem correlação com cura. E a gente volta aqui para o começo da história, a gente vê que Deus ele plantou uma árvore, que é essa tal árvore da vida, no meio do jardim, da qual o homem deveria comer. Ou poderia comer, né? Então aqui a gente já consegue pegar aqui qual a intenção de Deus. Eu costumo sempre dizer que se você quer saber qual é a vontade de Deus, você não olha para o estado das coisas. Agora, você olha para aquilo que Deus fez. Aquilo que saiu dele. Adão e Eva vieram de Deus, a criação lá, o jardim, os animais, as aves, o oceano, tudo aquilo que Deus criou foi em perfeita harmonia. Não havia enfermidade ali. Não havia nenhuma distorção, não havia má formação, não havia nenhuma anormalidade, era tudo perfeito, tudo sincronizado, tudo harmonioso. Então, quando você olha para a criação de Deus no seu estado original, você percebe qual era a intenção de Deus, qual era a ideia de Deus para a humanidade. E quem aqui sabe que Deus não muda? Durante muito tempo, Deus ele foi privado de implementar essa ideia original nos homens. Deus foi privado de ver os homens vivendo à altura daquilo que ele havia idealizado por causa do pecado, por causa daquilo que a gente vai ver aqui. Lá em Gênesis, você pula um pouquinho, você vai lá para o capítulo 3, versículo 22. Diz assim, ó: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha aqui Deus falando sobre a árvore da vida de novo, correlacionando ela com a vida eterna. Resumindo esses 3 textos aqui, irmãos, que nós lemos sobre a árvore da vida, a gente pode entender que a ideia de Deus para que o homem vivesse eternamente
era que ele comesse da árvore da vida. Faz sentido para você? Porque Deus fala que, não, para que o homem não viva mais eternamente, nós temos que tirar o acesso dele da árvore da vida. Então, se o homem perdeu o acesso à árvore da vida, ele não vai mais viver eternamente. Mas lá em Apocalipse a gente entende que a árvore da vida ela tem correlação com cura. Então a gente pode inferir do texto que o homem comendo sempre ali da árvore da vida, ele ia estar sempre tendo a sua saúde em bom estado. Sempre em bom estado. E porque ele pecou, o que aconteceu? Ele foi expulso do Éden, onde estava a árvore da vida. E por causa disso ele perdeu o acesso a tal árvore. Então, não significa que o homem ia adoecer ou perecer de enfermidade imediatamente, mas significa que, por o fato dele não estar mantendo mais aquele vínculo de vida, acesso a uma fonte de vida, aquilo, em um dado momento, ia começar a fazer falta para a subsistência do seu corpo. Aquilo ia começar a prejudicar, ele ia começar a estar suscetíveis à maldição da terra. Porque muita gente confunde, pensa que Deus amaldiçoou Adão e Eva, mas não foi. Lá no Éden, quando eles pecaram, a Bíblia diz que a terra se tornou maldita por causa de Adão. A terra, esse ambiente se tornou maldito por causa de Adão. E uma curiosidade que eu me lembrei agora, não sei se você sabe, mas o nosso corpo físico, ele é feito de quê? Feito de onde? Qual a matéria-prima do nosso corpo? A terra. Amém? E a Bíblia diz que a terra se tornou maldita por causa do pecado. Então, se o nosso corpo é feito dessa matéria-prima, não é difícil raciocinar e linkar as coisas e entender que também o nosso corpo estaria suscetível a essa maldição da terra. Faz sentido para você? Mas quem sabe que esse não é o final da história. Mas eu não quero ainda chegar no final, amém? Eu quero que você abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 28. E esse texto, eu sei que é grande, mas eu vou fazer questão de que você leia comigo, para que nós sintamos o peso daquilo de que fomos resgatados. Eu vou ler. Deuteronômio, capítulo 28, é interessante se você acompanhar, tá certo? Diz assim, ó. Isso aqui são o título aqui da minha Bíblia, né, que não é Bíblia, foi o editor que colocou, diz assim, ó, as bênçãos que serão lançadas do monte. Aí diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo 28, vamos lá. Deus fala, né? E será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardar e fazer. Então te desviarás de todas as palavras, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Você consegue perceber aqui, irmãos, que
Isso aqui Deus estava declarando uma bênção sobre o seu povo. E essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus para o seu povo, que o seu povo acatasse seus mandamentos. Que o seu povo obedecesse os seus mandamentos para que eles fossem livrados. Eu me lembro de quando eu morava com meus pais, eu era adolescente, e meu pai ele estabelecia mandamentos para mim. E na minha mente, naquele tempo, os mandamentos eram chatos. Os mandamentos eram pesados. Eram incompreendidos por mim. Vou dar um exemplo. Uma vez meu pai me disse que eu tinha que chegar em casa 10 horas da noite, no máximo. Eu morava em frente a uma praça. E esse foi o mandamento que ele estabeleceu. E eu pergunto, com que objetivo o meu pai estabeleceria um mandamento desse? Para o meu bem, obviamente. Aí o que aconteceu? Eu quebrei o mandamento. Fiquei na praça até mais tarde. A polícia chegou, fez o procedimento padrão, eu passei vergonha. Ou seja, se eu tivesse obedecido o mandamento do meu pai, eu não teria passado por aquilo. Deus, ele funcionava assim na antiga aliança, irmãos, e ele funciona assim até hoje. Amém? Às vezes a gente considera, eu fui resgatado, a gente não vive mais na lei de Moisés, mas existe outra lei, irmãos. Amém? Existe outra lei, existe outras coisas escritas que nós devemos cumprir também. E prosseguindo no texto, no versículo 15, essa aqui é a parte menos empolgante, né? Você vai entender por quê. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. A criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tícia, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de teus pés será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Está acabando, viu, irmão? Tenha paciência. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com hemorragias, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridade, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Repita comigo, tá bom, Ítalo? Irmãos, tem muita maldição aqui para ler. Muita. Se você quiser continuar lendo em casa, a minha ênfase aqui é falar sobre enfermidade, sobre a redenção da enfermidade. Por que eu quis trazer esse texto? Eu não vou ler muito, porque tem muita coisa aqui, porque senão vai tomar muito tempo. Mas é para que a gente perceba como nós éramos destinados à maldição. Para que nós percebamos e sintamos que a enfermidade era uma maldição da lei, tipificada na lei, escrita na lei. Não é algo assim aleatório, aconteceu, deve ter sido por isso. Não, irmãos. Estava escrito, se proceder dessa forma, vai acontecer isso, é uma certeza absoluta. Então Deus, irmãos, ele providenciou uma solução para isso. Quem aqui sabe que Jesus veio? Às vezes, quando eu vou evangelizar alguém, eu gosto sempre de falar disso, de que Deus, ele funciona de uma forma jurídica. E como nós pecamos contra Deus, como nós pecamos contra a lei de Deus, o que aconteceu? Existia uma justiça que precisava ser satisfeita.
A punição deveria ser exercida, ela deveria ser estabelecida. E a punição, ela recaiu sobre Jesus. Para quê? Para que nós não precisássemos pagar por isso. A Bíblia diz que Jesus, ele pereceu por causa das nossas enfermidades, no nosso lugar. Aquela maldição, irmãos, o interessante é que Adão, quando ele pegou lá no Éden, ele não foi feito maldito. Mas Jesus, sem pecado, foi feito maldito no nosso lugar. A Bíblia fala que nós fomos resgatados da maldição da lei. O que significa? Que nós não fomos resgatados da bênção da lei. Amém? A gente ainda pode desfrutar das bênçãos, de todas essas bênçãos que estão escritas aqui, a gente pode desfrutar delas. Mas nós fomos resgatados da maldição, dessa maldição que eu acabei de ler e que eu não li todas essas enfermidades que estão ali prescritas para molestar o povo de Deus, né, que eram os judeus na época. Nós fomos resgatados de todas essas maldições através de Cristo, através do seu sacrifício. Amém? Eu poderia dizer que a justiça de Deus, ela foi satisfeita em Cristo Jesus. Eu me lembro agora de quando Caim matou Abel, Deus apareceu para Caim e perguntou: Caim, cadê teu irmão? Porque até agora o sangue dele clama da terra, porque foi derramado na terra. Então a gente pode entender, irmãos, que é como se até Cristo, a terra estivesse clamando por justiça. Faça justiça, faça justiça, faça justiça. E Deus enviou Jesus para que a justiça fosse feita. Para que tudo aquilo, o pecado de toda a humanidade, aquele pecado acumulado durante tanto tempo, ele veio todo sobre Jesus. Você já não se perguntou por que Jesus, quando estava lá pendurado no madeiro, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu li esse texto, irmãos, eu não entendia, mas rapaz, como é que pode Jesus falar uma coisa dessa? Mas depois chegou o entendimento, irmãos, que quando Jesus, ele falou aquilo ali, irmãos, ele estava sendo separado de Deus. Ele estava sendo feito maldito. Porque a lei diz que todo aquele que for pendurado no madeiro será feito maldito. Então Jesus, ele estava sendo amaldiçoado por causa da humanidade. Ele estava assumindo sobre si, atraindo sobre si a maldição que era devida a toda a humanidade. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele foi feito pecado. E da mesma forma que Adão, como pecador, foi separado de Deus no Éden, Jesus, feito pecado, foi separado de Deus na cruz. Para quê? Para que a justiça de Deus fosse feita. Muita gente fala assim, quando vou evangelizar, eu pergunto à pessoa assim: Jesus morreu por quem? A pessoa: por mim. Jesus morreu por você, né? Então, para que de fato a morte dele sirva de substituição para você, ele deveria passar exatamente por tudo aquilo que você passaria. E todos nós, irmãos, estávamos condenados à perdição eterna, à morte eterna, ao inferno. Faz sentido? Então, para que Jesus nos livrasse de verdade, ele deveria passar exatamente por aquilo que nós passaríamos, que é ser separado de Deus, que é padecer espiritualmente, que é morrer espiritualmente. E essa foi a maldição, irmãos, que era atribuída a nós e foi sobre ele. Então, mas por que você está falando sobre isso no contexto de enfermidade? Porque a enfermidade, irmãos, uma das formas principais que a enfermidade toca na vida das pessoas é através do pecado. É através da maldição. Através do pecado. Quando a gente peca, a gente dá lugar ao diabo, a gente dá legalidade ao diabo, aos demônios, para tocar no nosso corpo. Então é só por meio do pecado? Não. A gente pode, como o pastor falou, a gente pode desrespeitar um princípio natural. A gente pode sentar numa calçada quente, ficar gripado. A gente pode malhar muito além daquilo que o nosso corpo pode suportar e ficar com problemas musculares. Mas muitas vezes acontece, irmãos, as enfermidades atacam os nossos corpos por causa da legalidade que a gente dá por meio do pecado. Mas Jesus, ele já resolveu essa questão. Eu gosto sempre de falar, irmãos, que o mesmo sacrifício que proveu salvação para a humanidade também proveu cura. Amém? O mesmo sacrifício que nos redimiu do nosso pecado, ele também nos redimiu de toda e qualquer enfermidade. Quem aqui crê que é salvo? O que é maior, ser salvo ou ser curado? Ser salvo. Ser salvo é uma bênção eterna, não é?
Então, se você tem fé, irmãos, para ser salvo, faz sentido que você tenha fé também para ser curado, porque o mesmo sacrifício que te proveu salvação, ele também te proveu saúde divina. Saúde. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 1 e 2, diz assim, ó: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Esse texto é chocante, irmãos, porque ele diz que Jesus, ele é a propiciação, não somente pelos pecados dos crentes, não somente pelos pecados da igreja, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Ou seja, a salvação, tanto a salvação quanto a cura, elas estão aí, disponíveis para todo o mundo. Amém? Então a pessoa não precisa ser crente para ser curada? Não, irmãos. Quantos evangélicos Jesus curou? Nenhum. Nem existia evangélico naquele tempo. Amém? Até pessoas não judias, que não eram da raça do povo de Deus daquele tempo, foram curadas. Não é requisito para a pessoa ser curada, ser salva. Então, isso deixa você mais ousado para orar pelos enfermos lá fora. Amém? Amém? Não, elas não precisam ser salvas. Você não precisa pregar o evangelho para a pessoa, ela fazer uma confissão, para você simplesmente orar por ela. Às vezes, se você simplesmente vê ela se maldizendo lá de uma enfermidade, orar por ela, a cura vai se manifestar e depois ela vai vir atrás de você. Rapaz, eu quero esse teu Jesus aí. Esse negócio funcionou. Amém? Então, irmãos, o mesmo sacrifício que proveu salvação, ele proveu a cura, a saúde divina para cada um de nós. Eu queria que você abrisse lá em Isaías 53. Isaías capítulo 53. Eu acabei de ler para você aqui um pouco das maldições que continha na lei. Aí você pode pensar, então, mas como pode? A gente aprende no Rema que Deus é bom, a gente aprende que Deus não faz o mal. Como diz esse texto que Deus fará isso, Deus fará aquilo? Irmãos, o povo judeu, eles eram que nem alguns crentes hoje. O povo judeu, eles tinham pouco ou quase nada de conhecimento sobre o diabo, sobre Satanás. Então, para eles, tudo que acontecia era Deus. Tanto coisa boa quanto coisa ruim, era Deus. A gente sabe que a verdade e a graça, elas vieram por meio de Jesus. Por meio de Jesus, nós temos o entendimento correto, a perspectiva correta a respeito de Deus. Nós temos revelação espiritual de Deus, do diabo, do que eles fazem, como eles se comportam. O povo judeu não pensava isso. Então, quando eles viam um trovão, é Deus. Quando eles viam uma tempestade, é Deus. Que nem os indígenas hoje, né? Você vai numa tribo indígena e vai dizer que existe o Deus do trovão, o Deus sol, o Deus aquilo. Muitas vezes os judeus, por não conhecerem, eles atribuíam tudo a Deus. E as pessoas que escreveram esses livros do Antigo Testamento eram todos judeus. E hoje em dia muitos crentes, não por não terem conhecimento, mas muitas vezes por falta de medo, atribuem coisas ruins a Deus, como, Deus está me provando com essa enfermidade. Deus está me testando, Ele está querendo me ensinar alguma coisa com essa enfermidade. Mas quando a gente vem para a revelação que Jesus Cristo trouxe, irmãos, a gente vê que de Deus só vem coisa boa. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Amém? Então, se essas coisas vêm de Deus, irmãos, enfermidade não vem de Deus, doença não vem de Deus, nenhuma praga vem de Deus, irmãos. Amém? Se Deus deseja te ensinar alguma coisa, irmãos, através de sua palavra, Ele deseja te ensinar. Agora, se nós aprendemos somente com as circunstâncias da vida, aí é outra história, não tem nada a ver com Deus. Amém? Então, mandei você abrir lá em Isaías 53, né? Diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Para quem não sabe, que o profeta está falando sobre o Messias, sobre Jesus. Não tinha parecer nem formosura,
e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores. Repita comigo, dores. Olha o que Jesus está levando sobre ele aqui, viu? Experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus ficou tão desfigurado, irmãos, lá no seu martírio, que não sei se acontece com você, mas quando você vê uma imagem feia, um vídeo assim que tem sangue, tem alguma coisa, eu pelo menos não gosto de ver. Se precisar ver, eu verei, mas eu não gosto de ver. Se eu puder evitar, eu evito. Às vezes chega a imagem de repente você... Acontece com você? Acontece comigo. Então é isso que ele está dizendo, ó, que era como um homem de quem os homens escondem o rosto, de tão feio, de tão dilacerado, de tão ensanguentado que Jesus ficou. E prossegue. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Irmãos, não existe texto mais explícito. Amém? Não, eu não sei como ainda existem pessoas hoje em dia que não acreditam que Deus cura hoje em dia. Porque o texto está explícito, irmãos. O texto diz claramente que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, Deus não deu um jeitinho brasileiro ao permitir que a justiça fosse feita sobre Jesus. Ele não maneirou a pena. Ele não aliviou. Ele deixou vir com tudo, irmãos. A justiça veio sobre Jesus com tudo. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus ele foi moído. Moído. Eu pergunto a você, o que precisaria acontecer com uma pessoa para que você olhasse para ela e dizer que ela foi moída diante dos seus olhos? Qual o nível de, se é que existe essa palavra, de estraçalhamento ela precisaria ter sofrido no corpo dela para você dizer, essa pessoa foi moída? Foi isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz, e aqui em outro texto diz que a Deus agradou enfermá-lo. Aí a pessoa pode, rapaz, Deus sentiu prazer em colocar enfermidades sobre Jesus. Não, irmãos, Deus ele não sentiu prazer nisso. Deus ele sentiu prazer que isso fosse prover para nós o que nós temos hoje. Amém? Deus ele aceitou que seu filho passasse por um processo sangrento, de tortura, psicológica, física, mental, de todas as esferas, para que nós pudéssemos desfrutar, irmãos, da bênção da redenção, que veio através desse sacrifício. Amém? E o texto continua no versículo 6, ó, diz assim, ó, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui mais uma vez a gente consegue perceber que esse sacrifício de Jesus, ele não somente proveu salvação, mas também a cura, a saúde divina. Ele não somente nos redimiu da perdição eterna, mas também nos redimiu de enfermidades, de doenças, de moléstias, da maldição da lei. No 7 diz assim, ó, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Olha aqui como o texto é explícito. Diz que por causa da transgressão, Jesus ele foi atingido. Por quem aqui Jesus morreu? Jesus morreu por você? Então esse texto está falando sobre você, irmãos. Embora você não fosse o povo de Deus daquela época judeu, mas você é o povo de Deus hoje. Então por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, Jesus morreu. Quando ele se aceitou ser pendurado no madeiro, ser feito maldito, ele estava pegando pessoalmente, individualmente, o pecado de cada um de nós. Amém? E assim provendo redenção para cada um de nós.
No 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Uau! Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Pesado, né, irmãos? Foi pesado com ele para que seja leve conosco. Amém? Às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, né, aí eu até falo com a Priscila, eu falo assim, rapaz, Jesus era macho mesmo, viu? Jesus era caba-homem, porque não sei se... Às vezes eu leio, vendo as coisas graves que ele passou, as pressões que ele passava, Senhor, não sei se eu suportaria passar por isso. Não sei se eu diria sim. Mas ele aceitou, irmãos. Ele aceitou ir até a morte. Amém? E ele aceitou sofrer enfermidades no seu corpo, padecer. Eu gosto sempre de pensar, irmãos, que Jesus ele não precisava necessariamente ter sofrido no corpo. Ele poderia simplesmente ter vindo, ter sido condenado, ter sido crucificado e morrido, como aconteceu com os ladrões que estavam ao lado dele. Ele não precisava ter sido torturado, dilacerado, esbagaçado, estraçalhado, dilacerado. Ele não precisava se ele não quisesse. Se ele quisesse prover para a gente somente salvação, somente legalidade jurídica para termos acesso a Deus de volta. Ele não precisava perecer no seu corpo. Amém? Ele poderia simplesmente ter sido crucificado e ter morrido espiritualmente. Mas a gente entende, irmãos, em todas as vezes que Jesus fala sobre o seu corpo, que ele desejava que o nosso corpo, nesta vida, fosse redimido. Que o nosso corpo, nesta vida, tivesse direito à saúde divina. Amém? Que as maldições que foram colocadas na terra, as maldições que foram escritas na lei, Jesus desejava que o nosso corpo fosse redimido dessas coisas. Ele desejou isso. Por isso, ele entregou não somente o seu espírito, mas também o seu corpo. Por isso, ele precisou sofrer não somente danos espirituais, mas também físicos. Amém? Sabe, irmãos, quando eu começo a meditar sobre essas coisas, eu vejo que Deus, eu me sinto amado por Deus. Porque Deus, ele pensou em tudo, irmãos. Deus, ele pensou em tudo. O shalom de Deus, né, a paz de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Eu até separei aqui, não sei se você sabe, mas a palavra salvação é a palavra grega sozo. Sozo. Que ela tem vários significados. Eu separei aqui, eu trouxe para mim mostrar para você. Para você saber e sentir qual a intenção de Deus ao prover para nós a sua salvação. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Pronto. A palavra sozo, ela pode significar libertação, preservação, segurança, perfeição e cura. Quantas vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente vê Jesus curando uma pessoa e ele fala assim, a tua fé te salvou. Ele não fala curou. Por que isso? Porque muitas vezes a palavra sozo, que significa salvação, pode ser interpretada no contexto de cura. Então essa salvação, essa redenção que Deus proveu para nós através do sacrifício de Jesus, também diz direito à saúde divina. Amém? A gente costuma declarar, né? Eu sou curado, eu sou curado. É verdade, nós somos curados, mas eu tenho uma declaração melhor que essa. Eu sou saudável. É melhor, irmãos, eu sou saudável. Amém? Ah, então eu não vou mais declarar eu sou curado? Pode declarar, não tem problema. Mas você pode declarar que é saudável também. Porque Deus não proveu simplesmente curas ali em um momento específico. Ah, quando meu filho ficar doente, eu libero. Quando meu filho ficar doente, eu libero. Não, irmãos, é algo perene. É algo constante. Você pode andar em saúde divina. Você pode ter isso constante, você pode ter isso permanente, como padrão da sua vida. Da mesma forma que o cristão, quando peca, é um erro, não mais a regra. Da mesma forma que quando o cristão peca, é a exceção e não mais a sua regra de vida. A saúde divina é a regra geral. A enfermidade, a gente passa por enfermidade, é a exceção, a regra. Mas a gente pode andar constantemente em saúde divina. É isso que está incutido nessa palavra grega sozo, irmãos, que significa salvação. Quem aqui é salvo? Então, esse sozo está liberado para você. Você pode desfrutar disso. Amém? Quando a gente tem esse conhecimento, irmãos, isso ajuda a nossa fé. Ajuda a nossa fé porque fica mais fácil da gente crer. Rapaz,
realmente nesse pacote de salvação que Cristo proveu, veio tudo. É como se fosse a palavra shalom no Antigo Testamento, que significa tudo consertado, tudo pleno, tudo transbordante, tudo funcionando. Amém? Essa é a vontade de Deus, irmãos. Deus, ele não muda. Ele nunca mudou. E existem algumas figuras no Antigo Testamento que apontavam para a redenção que o Cristo dos judeus traria para o seu povo no contexto de enfermidades. Não sei se você... Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Eu vou ler. Diz assim, ó. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e seus ombrais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Isso aqui, irmãos, era uma tipificação do que o Cristo faria com o povo de Deus. E pelo seu sangue, aquele que tivesse a cobertura do seu sangue, ele não seria atacado pelo destruidor, que é mencionado no texto. Ele não sofreria as pragas do Egito. Ele não sofreria de doenças, de enfermidades, de morte. Amém? E foi isso que Cristo trouxe para nós. Quando ele veio para cá, aquele que é coberto pelo seu sangue, que somos nós temos legalidade, irmãos, perante Deus, o diabo e os demônios, para andarmos em saúde divina. O destruidor não tem legalidade para tocar a nossa vida. Ele não tem direito, irmãos, ele não tem respaldo jurídico para tocar a nossa vida. Então como ele faz? Através do engano. Através do engano. Muitas vezes, outras vezes através do pecado. Se você não tem conhecimento, se alguém não tem conhecimento daquilo que lhe é de direito em Deus, daquilo que Cristo conquistou para você, o diabo, ele vai se aproximando devagarzinho até conseguir enganar aquela pessoa, irmãos. Porque Deus, ele se move como? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se nós não temos o conhecimento correto de Deus, nós não vamos ter a fé devida. Nós vamos ter a nossa fé prejudicada. Então, nós estaremos suscetíveis ao engano do diabo. Mas se eu tenho um conhecimento e tenho a luz da palavra, eu vou crer em Deus. E quando o diabo tentar me enganar, eu vou dizer: diabo, eu já provei da bondade do Senhor. Está escrito isto, Satanás. Você não me engana. Não venha me oferecer as suas enfermidades, as suas doenças. Você não me engana. Então é assim que acontece, irmãos. Quando a gente tem um conhecimento de Deus, quando a gente tem um conhecimento daquilo que Jesus proveu espiritualmente para nós, da justiça que Deus fez sobre Jesus, nós nos blindamos contra as tentações, contra as propostas do diabo. Amém? Irmãos, não se enganem, todos nós passamos por tentações, não sei nem se eu posso dizer tentações, né? Provações, na área da saúde. Uma vez ou outra a enfermidade chega, ou pelo menos tenta chegar, e a gente, quem é ministro, quem é o pastor Mansueto, apóstolo Guto, independente de qualquer um, se você está num corpo físico, irmãos, você vai ser atacado nessa área. Mas qual a diferença? A diferença é que nós podemos resistir nessa área. E nós já temos a solução para essa área. Eu me lembro quando eu trabalhava numa clínica de exames por imagem, um dia triste, uma moça chegou lá, uma cliente, paciente, e no exame dela constava que ela estava com uma doença grave. E pelo visto lá, pelo comportamento dela, eu não sei, mas eu deduzi que ela não era evangélica, não era cristã, praticante. E ela começou a chorar desesperadamente lá, E a mãe dela estava com ela, consolando ela. E eu vi, irmãos, ali, eu era novo na fé na época, eu não tinha ousadia ainda para chegar e tocar e compartilhar o evangelho com ela. Mas eu vi como é ruim você não ter esperança. Naquele momento, irmãos, aquela mulher, ela recebeu a sentença de morte dela. Por quê? Porque para ela não havia remédio, não havia esperança, não havia alternativa. Mas para nós não é assim, irmãos. Irmãos, o médico pode dizer que você já deveria ter morrido há 2 semanas. Meu filho, você já deveria estar enterrado. Tem remédio, irmãos.
Tem solução. Tem solução. A medicina nunca viu um caso como esse. Não importa. Tem solução. Amém? Deus já viu casos piores. Sempre quando eu vou orar por alguém, no contexto de enfermidade, eu falo assim: moça, rapaz, como você, Deus já curou milhares de pessoas piores do que você. Milhões. Isso pode ser uma novidade para você. Isso pode ser uma coisa extraordinária para você, mas para Deus é rotina. Para Deus é pequeno. Para Deus é simples. Para Deus não é nada. Amém? Deus está lá. Eu gosto de um louvor que eu escuto da banda Betel, que diz assim, que Deus está lá há muito tempo e Ele nunca caiu do seu trono. Ele está lá, irmãos, há muito tempo e Ele nunca caiu do seu trono. E a redenção, irmãos, da enfermidade, a saúde divina é um direito adquirido nosso pelo sacrifício de Jesus. E disponível também a saúde divina para as pessoas que estão lá fora. Por isso nós podemos ir lá, impor as mãos sobre os enfermos. Amém? Outra tipificação da redenção das enfermidades que tem no Antigo Testamento é a serpente de bronze. Não sei se você sabe, mas aconteceu em um dado momento, quando o povo judeu estava no deserto, eles começaram a ser picados por serpentes. Começaram a adoecer e ficar doentes. E Moisés ficou ali, meio sem saber o que fazer, ele buscou a Deus e Deus disse: Moisés, levante uma serpente de bronze. E aquele que estiver doente e olhar para essa serpente, será curado. Aí Jesus, quando estava aqui na terra, ele veio e falou isso aqui, ó. Lá em João 3,14, Jesus falou isso. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa. Repita comigo, importa. Qual era o objetivo de levantar a serpente no deserto? Curar o povo. Aquele que estivesse enfermo, aquele que fosse picado, que estivesse enfermo, aquele que ia morrer, aquele que tinha sua morte certa, ele ia olhar para a serpente que foi levantada e ele ia ser curado. Esse era o objetivo da serpente. Foi por essa causa de curar, que Deus falou para Moisés levantar aquela serpente. E Jesus vem e diz assim, ó: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, com esse objetivo, ou seja, Deus ele estava se importando com isso, não somente naquele tempo, mas também agora, no tempo de Cristo. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus se importa ou não se importa, irmãos, com a nossa saúde? Com certeza. Deus proveu ou não proveu recursos para a nossa saúde? Proveu, irmãos. Está feito, como Jesus disse, está consumado. Amém? Não há. Então, mas por que ainda eu estou passando por essa enfermidade? Você está passando, irmãos. Vai passar. Se você não tivesse em Cristo, se você não conhecesse seus direitos, irmãos, você não passaria, provavelmente. Você talvez perecesse aí. Poderia passar com a ajuda da medicina, com certeza. Mas muitas enfermidades, irmãos, se nós não tivéssemos em Cristo, se nós não conhecêssemos essa blindagem espiritual que nos é de direito, nós não passaríamos por elas, nós pereceríamos. Mas graças a Deus pelo seu Cordeiro Pascal, amém? Graças a Deus pelo seu sacrifício que foi eficaz, irmão. Deus, irmãos, quando ele viu Jesus perecendo lá na cruz, eu me lembro de uma parte que Jesus fala assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Ele tinha consciência, irmãos. Quando ele olhava para a humanidade, quando ele imaginava as pessoas, ele falou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Em outra versão que fala que ele sofra muitas coisas. Então, irmãos, isso me enche de alegria. Isso me enche de ousadia para tomar posse da minha saúde. Amém? Porque o meu Senhor, ele padeceu. Sabe, irmãos, não foi um humano qualquer, não, irmãos. Como a Bíblia diz, foi o autor da vida. O rei dos reis. Imagine só, o nosso presidente, é uma pessoa importante na nação. Imagine se ele fosse na sua casa e decidisse sofrer alguma coisa por você. Fala assim: não, eu venho aqui, o que você está precisando aí? O que você está precisando de esforço físico, ou de dinheiro, ou seja lá o que for? Eu vou bancar tudo aqui. Não é uma situação honrosa? Você não iria se sentir honrado, porque uma autoridade, um homem instituído de poder sobre a terra,
estaria honrando você? Quanto mais o Rei dos Reis, irmãos. A Bíblia fala em Apocalipse que ele é o soberano dos reis da terra. Eu gosto de um louvor que eu escuto que ele fala que, na verdade, Filipenses também fala isso, né? Que ele se destituiu de toda a sua glória. Ele, como Deus, se humilhou, se tornando homem. E como homem, ele se humilhou, morrendo como pecador. Amém? Então Jesus ele se humilhou tanto, ele foi só descendo, né? Ele estava no céu, desceu para a terra. Estava na terra, desceu para o Hades. Para quê? Para que nós fôssemos elevados. Nós estávamos no Hades, subimos, até que nós sentássemos à direita de Deus, em seu trono. Amém? Então, irmãos, esse homem, esse Cristo, foi ele, não uma pessoa comum, não era um de nós, irmãos. Não era um cidadão, um vizinho seu, um familiar seu, um primo, um conhecido. Não. É o Rei da humanidade. O Rei do universo. Aquele por meio de quem tudo existe. Ele morreu para que você tivesse saúde física. Ele padeceu. Olha a importância disso, irmãos. Olha o tanto que Deus nos considerou dignos. E a pessoa mais importante, irmãos, a Bíblia diz que ele é a pedra de esquina. E por ele tudo existe. E nada do que foi feito se fez sem ele. Ele é a pessoa mais importante da humanidade, irmãos. Ele decidiu padecer no seu corpo, de livre e espontânea vontade, para que nós pudéssemos desfrutar de saúde divina. Amém? Isso nos deixa, irmãos, ousados para resistirmos às enfermidades. Amém? Isso nos deixa persuadidos, convictos, de que, de fato, isso é um direito adquirido em Deus, de que nós somos verdadeiramente redimidos da enfermidade. Irmãos, Jesus não falava mentira. Amém? Tudo que ele disse é verdade. Tudo que a palavra fala é verdade. E a Bíblia é explícita quando diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Uma coisa que a gente sempre ouve, né, que é verdade, é que esse texto, fomos curados, ele está no passado, irmãos. Nossos filhos, nossos netos que ainda vão nascer, esse texto já está no passado para eles também. As pessoas que vão nascer daqui a 20 anos, se é que dará tempo, esse texto já está no passado para elas também. Fomos curados. Fomos curados. No passado, fomos curados. Não seremos curados, nós fomos. Ah, Ítalo, mas eu estou padecendo por uma enfermidade, já está com o tempo, eu já tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e a cura não tem se manifestado. O que é que eu faço? Continue. Amém? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Continue, fortaleça a sua fé, ouça mais, leia livros, fortaleça a sua fé. Irmãos, se você recebe mais influência da palavra de Deus do que a respeito de qualquer outra coisa nessa terra, não tem como você não estar convicto a respeito da palavra de Deus. Amém? Se você tem dedicado a sua vida e a sua meditação para pensar somente a respeito das coisas dessa terra, não tem como você estar convicto da palavra de Deus. É assim que é, irmãos. Seria bom, eu gostaria. Se tivesse uma forma de eu não precisar ler a Bíblia e mesmo assim eu andar em fé, andar convicto, andar cheio da palavra, eu gostaria. Se tivesse o chip do conhecimento de Deus, eu colocaria aqui na minha cabeça para acelerar as coisas. Eu gostaria, irmãos. Mas não é assim que funciona, irmãos. Amém? Muitas vezes a gente quer crer, mas não tem combustível para crer. É como você querer andar num carro sem gasolina. Num carro sem combustível, você vai dar na chave, você vai dar na chave, você vai dar na chave, você vai ficar declarando a palavra, vai ficar declarando a palavra, vai ficar declarando a palavra, mas não tem combustível. Vai ficar só engasgando ali, engasgando. Então talvez seja por isso que muitas vezes não tem funcionado. Pode ser, irmãos. Pode ser. Eu me lembro de um versículo que Jesus fala assim, algo nesse sentido, né? Eu estou parafraseando. Eu quero saber se quando eu voltar eu encontrarei fé na terra. Eu trago isso para a nossa realidade, né? Jesus, Deus, olhando lá de cima, Ele pode encontrar fé em você? Porque o justo viverá da fé, irmãos. Amém? O justo não viverá de conhecimento. O justo não viverá de poder. O justo não viverá de sentimentos. Mas o justo viverá da fé. O que é viver na fé na prática, irmãos? Nesse contexto de enfermidade? É o sintoma estar lá, latejando em você,
Mas você bate o pé e fala assim: Senhor, eu não vou abandonar a minha confissão. Eu não vou retroceder na minha fé. Posso dizer uma coisa aqui para libertar muitos? Irmãos, às vezes o diabo está tentando a gente sempre contra-argumentando, né? Se o diabo vier contra-argumentar com você, falar sobre isso, você fala assim: diabo, nem que eu morra crendo, nem que eu padeça crendo até o meu último dia, mas eu vou crer até o fim. Eu vou crer até a morte. Amém? Isso vai anular todos os contra-argumentos do diabo, irmãos. Porque ele quer sempre ficar com a última palavra. Mas quando a gente vê, olha para Jesus, lá no deserto, Jesus tinha sempre a última palavra. Ele sempre usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, irmãos, que é a palavra de Deus, ela está na sua boca. Amém? A palavra de Deus, ela está na nossa boca. Então nós podemos combater o bom combate da fé. Como? Usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesse contexto de enfermidade, quando o diabo vem atacar você, você vai tirar a espada da bainha e vai atacar de volta. Muitas vezes, irmãos, a gente se esconde apenas atrás do escudo da fé, que é uma arma de defesa. Não sei se você sabe, mas eu estou me referindo às armas que constam lá em Efésios capítulo 6. Fala sobre o capacete, o escudo, a espada, a couraça. O escudo da fé, irmãos, é uma arma de defesa. É uma arma de resistência. Você fica resistindo. Você não ataca com o escudo. Você ataca com a palavra, que é a espada. Amém? Você se blinda com o escudo da fé e você ataca e revida. Não fica em uma posição passiva, não fica recebendo pensamentos negativos o tempo inteiro sem fazer nada. Não deixa o diabo fazer uma bagunça na sua mente. Você revida como? Falando, agredindo o diabo com a espada do Espírito. Amém? Falando, irmãos. Irmãos, eu gosto sempre de falar que a fala tange seus pensamentos. A fala conduz seus pensamentos. Se seu pensamento está uma bagunça, é porque você está falando pouco. Pensando muito e ouvindo muito e falando zero. Quando eu digo falar, não é falar com outras pessoas. É usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Trazendo para a nossa realidade, declarar a palavra. Se trancar no seu quarto, colocar a mão na sua cabeça, se concentrar lá e começar a dar rajadas da palavra de Deus. Solta a palavra, irmãos, solta a palavra, declara a palavra, fala a palavra. Irmãos, a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Deus criou o mundo com palavras. Amém? As palavras que estão na nossa boca, irmãos, não são palavras do homem, são palavras de Deus, as quais Ele usou para criar o mundo. Então, o que impede você de criar o seu mundo ao seu redor? De destruir o mundo que está ao seu redor, no que diz respeito às coisas que o diabo tem colocado, as imagens que o diabo tem colocado, o futuro que o diabo tem projetado no seu imaginário dentro de você. A palavra de Deus, ela tem poder para criar realidades, irmãos. Então, se nós pegarmos essas palavras e deixarmos elas passar com fé no coração, através da nossa boca, irmãos, vai ser como no princípio, como no Gênesis. Novas realidades serão criadas, novas imagens virão do Espírito, irmãos, para você a respeito do seu futuro. Amém? Por quê? Por causa da espada do Espírito. Porque a gente vai deixar de usar o escudo da fé somente, mas usando o escudo da fé também, usando a espada do Espírito. Por quê? Porque nos é dado, irmãos, esse direito em Cristo de andarmos em saúde divina. O diabo não tem mais legalidade, irmãos, para nos tocar. Eu gosto de um versículo que fala que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu gosto desse versículo, irmãos, porque esse versículo traz a parte ativa do Evangelho. Eu sei que ele está falando de Jesus, né? Quando ele diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas quem aqui também é filho de Deus? Então, nós nos manifestamos, irmãos, ou melhor, nós podemos nos manifestar para destruir as obras do diabo. Sempre quando eu recebo a oportunidade de vir aqui ministrar, eu oro: Senhor, que através das minhas palavras sejam destruídas fortalezas do diabo no coração dos meus irmãos, na mente dos meus irmãos, pensamentos do diabo, propostas do diabo, Senhor, que isto seja exposto e destruído, Senhor, pela Tua palavra, Senhor.
Amém, irmãos? Nós temos essa capacidade, não somente para nos blindar no que diz respeito à saúde divina, mas também para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los, porque essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje pela manhã. E, resumindo, quando vocês forem para casa, voltarem para a rotina de vocês, lembrem-se que a melhor forma de tanger os pensamentos é falando. Se nós ficarmos calados, irmãos, para finalizar, eu vou falar isso. Uma vez alguém me perguntou por que as pessoas más sofrem. E eu respondi, ora, porque o mundo é mau. Pessoas boas em um mundo mau é contrafluxo. Então, se você nasceu de Deus, se você tem a palavra de Deus em você, a sua tendência é ser uma pessoa boa, uma pessoa que dá frutos. Então, não é de se espantar que você vai sofrer. Por quê? Porque o mundo é mau. Se você estivesse no Éden, sofrendo, aí tinha uma coisa errada. Você era uma pessoa má, porque o ambiente é bom, e você estaria sofrendo. Mas não é de se espantar, irmãos, que nós soframos. Por quê? Porque o mundo é mau, mas Deus é bom. Amém? E quem é mais poderoso? Deus é mais poderoso. Não significa que Deus vai fazer tudo por nós, mas significa que Deus vai nos ajudar em tudo. Amém? Então, independente, irmão, se você está passando por um quadro de enfermidade, ou por uma opressão, ou um momento de pressão, saiba que existe recurso em Deus para ajudar você. Você tem duas alternativas: passar sozinho na força do seu braço, ou usar a força do seu braço, mas também usar a força do braço de Deus. Amém? Então, quando nós voltarmos para a nossa rotina, devemos nos lembrar de usar o escudo da fé e a espada do Espírito. Amém? Só isso.